Eu tenho certeza que alguma vez na vida você já foi um pagador de academia. O que é um pagador de academia? Aquela pessoa que paga e não vai. Tem aquela pessoa que já fez um plano de 1 ano na ilusão de que ela fosse frequentar, né? E foi lá 1 mês, 2 meses no máximo. Nesse vídeo eu vou te dar 3 ferramentas que vão te tirar da posição de pagador de academia para a posição de fazedor de academia. Nossa, detesto esse termo, fazer academia. Para mim, quem faz academia é a equipe de obra, né? Que só parede, bota piso, enfim. Mas se a galera entende fazer academia, vamos deixar assim. Mas antes de te passar essas 3 ferramentas, eu preciso que você entenda algumas coisas, para que a aplicação dessas ferramentas fique mais fácil. Quando iniciamos um programa de treinamento físico, passamos por algumas adaptações. Para ficar um pouco mais didático, eu vou dividir essas adaptações em 2. Adaptações neuromusculares, que são aquelas adaptações que acontecem no nosso sistema nervoso central e no comando para que o movimento aconteça. Então é no comando neural para que o movimento do nosso corpo aconteça. E as outras adaptações são as adaptações metabólicas, aquelas que acontecem em nível celular e todo o sistema de transporte e produção de energia que nós temos. Vou dar um exemplo: nosso sistema cardiovascular, nosso sistema cardiorrespiratório, enfim, tudo que envolve a mudança que acontece no nosso corpo. As adaptações neuromusculares, elas acontecem de forma relativamente rápida, principalmente se você esteve durante um longo período sedentário. E agora, presta atenção aqui no que eu vou falar, você precisa entender isso para que fique mais fácil a aplicação das ferramentas que eu vou te passar. Então bora lá, presta atenção em mim aqui agora. Nossos músculos são constituídos de fibras musculares que, por sua vez, são inervados por unidades motoras. Uma unidade motora é a unidade funcional básica do músculo esquelético e é constituída por uma célula nervosa chamada motoneurônio e das fibras musculares que ela inerva. Imagina um músculo, vamos pegar um músculo do braço, aquele músculo do bíceps, do muque, sabe? Vou dar um exemplo para ficar um pouco mais simples. Imagina que esse músculo tem 100 fibras musculares e que para essas 100 fibras musculares, esse músculo tem 10 unidades motoras. Cada unidade motora será responsável por 10 fibras musculares. Então ficou fácil nesse exemplo, né? Vamos pensar aqui no dia a dia de um sedentário típico, que eu tenho certeza que se não é você, você conhece alguém. Pensa que essa pessoa acordou, ela passou aí de 7 a 8 horas dormindo, então ela estava deitada. Depois ela foi tomar o seu café da manhã, ela ficou sentada. Depois ela saiu de casa, foi para o trabalho, entrou no carro. Do carro até o trabalho ela foi sentada. Chegou no escritório, lá no seu trabalho ela trabalhou até o horário do almoço. Durante o seu trabalho também essa pessoa estava sentada, mexendo ali no computador, no mouse, enfim. Foi almoçar, fez uma caminhada pequena. Durante o almoço também sentado. Depois voltou para o trabalho, continuou sentado. Foi para casa de carro, ainda sentado. Chegando em casa, foi assistir um filme, deitou, ou no sofá, ou na cama, enfim. Levantou, jantou, tomou um banho e dormiu de novo. Percebam só, diante de um dia que é extremamente comum e típico da grande maioria da população, já foi o meu um dia, imagina a exigência física que essa pessoa tem. Quase nenhuma. Vamos voltar naquele exemplo lá de cima. Pensa no músculo que tem 10 unidades motoras, cada unidade motora responsável por 10 fibras musculares, num total de 100 fibras musculares. Dentro de um dia, dentro do dia típico dessa pessoa, desse exemplo que a gente deu agora, vamos colocar que essa pessoa precisou do músculo do braço dela de apenas 5%. Então, para o que ela teve de demanda, para o que ela teve de exigência, ela precisou recrutar uma unidade motora, e dessa unidade motora, que é responsável por 10 fibras musculares, ela usou apenas 5.
É claro que não é tão simples assim, mas de forma muito didática é assim que acontece, porque o nosso músculo, repetindo, ele trabalha sobre demanda. Se eu preciso, ele produz; se eu não preciso, ele não produz. O que eu quero dizer com isso? Se o seu corpo precisa, ele produz; se não precisa, ele não produz. O nosso corpo ele é muito inteligente e a ideia dele o tempo inteiro é de poupar energia. Nosso corpo ele não gosta de gastar energia. Então, se eu estou precisando de ativar 5% do meu músculo, o meu corpo ele só vai ativar 5% do meu músculo. Ele não vai ativar 10% do meu músculo pensando em outras coisas. Não, ele vai querer economizar o máximo de energia e gastar somente aquilo que é necessário. E é por isso que o nosso corpo adoece. É por isso que um corpo parado ele adoece, porque o nosso corpo ele foi feito para ficar em movimento. E à medida que você vai se tornando uma pessoa sedentária, o seu corpo ele vai parando de funcionar aos poucos. Sua musculatura vai parando de funcionar, seus motoneurônios vão parando de funcionar, seu sistema nervoso ele é ativado cada vez menos para a parte motora do seu corpo. Isso faz com que ele entenda o seguinte: se essa pessoa não está usando, eu não preciso mais, porque isso vai ser apenas um peso extra que eu vou estar carregando. Então é por isso que com o passar da idade a gente começa a perder massa muscular que não é utilizada. E uma das melhores formas de você sustentar a sua massa muscular e ter um corpo mais saudável é o exercício físico, é você colocar a sua musculatura em atividade. Isso vai fazer com que o seu corpo entenda assim: bom, se ele está usando é porque ele precisa, então eu não vou jogar fora, eu vou guardar. E aí lembra que eu te falei que essas adaptações neuromusculares elas acontecem de certa forma muito rápida? Quando você entra num programa de treinamento, vamos dar o exemplo de uma musculação lá na academia, e dei o exemplo do músculo bíceps. Vamos pegar o exercício da rosca, aquele que você pega o peso e bota o peso para cima. O seu corpo agora entrou num nível de exigência diferente, porque você pôs ali um pezinho na mão e você exigiu que ele fizesse um movimento que talvez você nem fazia esse movimento durante o dia, a não ser ali para tomar um copo d'água, alguma coisa assim. Agora, você gerou uma demanda diferente que o seu músculo estava acostumado. Olha só, o músculo ele tinha de 100 unidades, de 100 fibras musculares, 10 unidades motoras. Ele estava ativando uma unidade motora para movimentar 5 fibras musculares. A partir do momento que você gerou uma demanda, vamos colocar que ele não só ativou uma unidade motora, mas ele ativou 2 unidades motoras, porque estava na posição de um braço que ele precisou de uma fibra muscular diferente. Eu saí da ativação de uma unidade para 2. Vamos supor que essa unidade motora também tenha ativado 5 fibras musculares. Eu já tenho 10 fibras musculares atuando naquele movimento. Passei de 5% de ativação do meu músculo para 10%. Isso acontece de forma muito rápida. Por isso que quando você entrou na academia, você já foi aí o pagador, e aí lá no começo você falou assim: nossa, percebi uma mudança, percebi que eu aumentei o peso, ganhei força, mas depois estagnou. É justamente por isso, essa adaptação ela acontece muito rápido, essa ativação neuromuscular e essa ativação de unidades motoras, ela tem uma mudança muito rápida. E aí no começo você percebe que você precisou, você aumentou o recrutamento das unidades motoras, elas responderam, e aí aquele pezinho que você usou no primeiro dia, no segundo dia ele estava fácil, e aí você aumentou o peso. E aí no terceiro dia ele estava fácil de novo, e aí você aumentou o peso de novo. Só que chega um momento que para, porque você chegou no que a gente chama de efeito platô, você chegou num nível de ativação de unidades motoras que dali para cima você precisa de treinamento. E aí você precisa passar para as adaptações metabólicas. E aí você precisa de tempo, constância. E a partir dessa constância, a partir desse tempo, a partir de gerar estímulos diferentes, com pesos diferentes, o seu corpo vai se adaptando a isso, e aí ele começa a promover novas adaptações. Por exemplo, o aumento de fibras musculares
o aumento de unidades motoras e um maior recrutamento daquela musculatura. Então é por isso que no começo você percebeu uma mudança muito rápida, mas depois você estagnou. E é por isso que você desiste. Porque você pensa assim, nossa, mas eu melhorei tanto no começo, depois eu parei. E aí você passa a não perceber mais evolução, porque ela foi muito acentuada no começo e depois ela parou. A partir do momento que você não percebe mais tanta evolução, você tem dificuldade de dar continuidade. Imagina você fazer alguma coisa onde você não percebe mudança alguma. Pensa o seguinte, estou lendo um livro. E aí você começa a ler página após página, página após página, só que você não consegue entender o que está escrito naquele livro. Você não consegue saber o que aquele livro está dizendo. Aquele livro não faz sentido para você. O que você vai fazer? Você vai parar. Então, isso também acontece no programa de treinamento. Você parou de perceber evolução, você parou de perceber que você estava tendo uma melhora, e aí você para. Sobre essas e outras adaptações, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link do Tanque de Energia. É um clube de assinatura que eu tenho, e por lá eu passo por todos esses detalhes de todas essas adaptações neuromusculares, morfológicas, adaptação cardiovascular, cardiorrespiratória, o que acontece no nosso transporte de energia para a célula, como que a célula funciona quando ela é exigida. Eu falo também sobre o processo de hipertrofia, enfim, todas as adaptações ao treinamento, quais são as influências da alimentação, do sono. O sono influencia muito nessa sua constância nos treinos. Então, visita lá o Tanque de Energia, vou deixar o link aqui na descrição, que você vai entender de forma bem mais detalhada como que funciona todo esse processo e quais são todas essas adaptações. E agora eu vou deixar 3 ferramentas, são simples, que você pode aplicar para que você saia, para que você seja promovido a um fazedor de academia, para que você não desista, para que você dê continuidade aos seus treinos e para que você continue percebendo evolução. Dessa forma, quando você percebe, a chance de você dar continuidade é muito maior. A ferramenta número 1, conhecimento. O que eu te passei agora nesse vídeo foi um pouco de conhecimento. Quando nós temos conhecimento, quando a gente sabe o porquê de estar fazendo alguma coisa, aquilo passa a fazer sentido para nós. Então lembra que eu dei o exemplo de um livro, que eu estou lendo o livro, não estou entendendo o que esse livro está querendo me dizer e por isso ele não faz sentido para mim? A partir do momento que eu leio alguma coisa e que eu estou lendo um livro e eu entendo, e principalmente que o que está escrito passa a fazer sentido de alguma forma para mim, eu tendo a continuar lendo aquele livro. Então saiba, tenha conhecimento do que você está fazendo. Busque informação, pergunte ao seu treinador, pergunte ao seu coach. Eu, com os meus atletas, eu faço questão de explicar para eles o que eu estou fazendo, qual é o planejamento, de onde a gente sai, para onde a gente vai, quais são as etapas, o porquê de estar fazendo isso, o porquê daquele exercício ser feito daquela forma, naquela intensidade, com aquela recuperação, o porquê de fazer X na segunda-feira e voltar a fazer X só na quarta ou na quinta-feira. Então isso é conhecimento. A partir do momento que você conhece, que você entende, você dá sentido para aquilo que está acontecendo, a chance de você continuar é muito maior. Ferramenta número 2, metas curtas. Coloque metas curtas dentro do seu treinamento, dentro do seu dia a dia, dentro da sua rotina. Isso vai fazer também com que você perceba essas pequenas mudanças que acontecem. Normalmente, nós temos um objetivo e ficamos de olho só naquele objetivo. Mas pensa o seguinte, eu tenho o objetivo
de aumentar minha massa muscular em 10 quilos até janeiro de 2024. É muito longo. É uma data muito longa. É alguma coisa que está muito distante. Se eu ficar de olho nesses 10 quilos lá em janeiro de 2024, eu vou me frustrar. Por quê? Amanhã eu vou me pesar, não aumentei nem 1 quilo. Depois de amanhã também não. E depois também não. Isso vai fazer com que eu desista. Só que se eu colocar pequenas metas, isso vai tornar um pouco mais fácil, porque eu vou começar a esquecer o objetivo que está lá na frente e vou colocar o meu pensamento e as minhas recompensas mais perto de mim. Então, ao invés de ficar pensando em ganhar 10 quilos lá de massa muscular lá em janeiro do ano que vem, eu vou pensar assim, bom, hoje eu vou fazer meu treino e eu vou tentar aumentar 1 quilo de peso no exercício X. Cheguei, o exercício já estava difícil, porque se eu coloquei uma meta de aumentar 1 quilo é porque provavelmente ele já estava bastante no limite, e eu consegui aumentar 1 quilo nesse exercício que eu me propus. Isso foi uma conquista, isso foi uma vitória. E penso o seguinte, um objetivo maior lá na frente, ele é alcançado por pequenas conquistas ao longo do tempo. Ok? Então tenha pequenas metas. E a ferramenta número 3, autopercepção. Se perceba. Saiba o que está acontecendo no seu corpo. Eu vou dar um exemplo aqui agora. Eu lembro que uma aluna minha, eu tinha um estúdio pequeno, eu atendia 3, 4 pessoas por hora. E essa aluna ela até tinha um problema físico, porque ela passou por algumas cirurgias no quadril e ela ficou com uma diferença entre membros. Uma perna dela era maior que a outra, ela mancava um pouco, enfim. E ela chegou para fazer aula comigo, para treinar comigo, e funcionária pública, ficava muito tempo sentado, tinha 2 filhos, enfim, sentia muitas dores. Ela tinha muitas dores no corpo, dor no ombro, dor na lombar, só que o objetivo dela era emagrecer. E eu lembro que um dia, depois de alguns meses, 2 meses que ela tinha começado a treinar comigo, eu perguntei, antes da gente começar o nosso treinamento, eu perguntei, e aí, como é que você tá? Você tá se sentindo bem? Tá percebendo alguma evolução e tal? Ela, assim, eu não tô sentindo mais dor, eu estou dormindo bem, estou me alimentando bem, estou sentindo mais disposta durante o dia, estou trabalhando melhor. Fim de semana eu saio para passear com os meus filhos, para brincar com eles, estou me sentindo super bem, mas não estou sentindo melhora nenhuma não. Então olha só como que é incoerente. Essa pessoa ela não conseguia se perceber. Por quê? Ela estava de olho no objetivo que era emagrecer. E mesmo ela relatando para mim que ela tinha melhorado em vários aspectos da vida dela, não estava sentindo dor. Imagina uma pessoa que sente dor o dia inteiro parar de sentir dor. Não estava sentindo dor, estava mais disposta, estava dormindo bem, estava se alimentando melhor, estava brincando mais com os filhos. E mesmo assim ela falou que não estava tendo melhora. Então se perceba. Perceba o seu corpo, perceba o que está acontecendo com você. E essa percepção, quando você realmente tem entendimento da sua percepção, da percepção do seu corpo, fica fácil de você colocar essas pequenas metas. E fica fácil de você observar o que está acontecendo, fica fácil de você entender o que está acontecendo com o treinamento e perceber o que está sendo mudado com o treinamento. A partir do momento que você conseguir entender essas ferramentas e colocar essas ferramentas em prática, você vai começar a achar conquistas dentro do seu treinamento, dentro do seu exercício físico. Você vai entender que a evolução real, a adaptação, ela acontece dia após dia, mas o seu objetivo está lá na frente e ele depende do que você faz agora, ele depende desse passo a passo que você está fazendo para alcançar o seu objetivo. Deixa nos comentários aí abaixo o que você já aplicou, o que você conseguiu aplicar, o que você faz, o que você não faz, qual a sua dificuldade, e te espero no próximo vídeo. Um abraço.